Segurança pública é a maior preocupação do brasileiro em 2024. O nível de segurança está cada vez maior. E o senhor foi governador do estado de São Paulo, e o estado, em geral, é o responsável pela segurança pública. Eu queria saber o que você acha que deveria ser feito para melhorar a segurança pública do Brasil. Porque, ao que parece, em Brasília, ficou discutindo o tal populismo penal, achando que vai resolver o problema da violência, criminalizando o uso das drogas, o fim da saidinha temporária, que, na minha opinião, coisas periféricas. O fato é que a guerra às drogas nós estamos perdendo de goleada faz tempo. Na tua opinião, o que deveria ser feito para efetivamente resolver o problema da segurança no Brasil? Bom, é uma boa pergunta e difícil de responder. Precisaria ser um super especialista em segurança pública para poder fazer uma resposta completa sobre isso. Mas, por bom senso, primeiro a integração das polícias é fundamental. A Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, as guardas metropolitanas. Se eu pudesse aqui fazer uma sugestão, seria ao ministro Ricardo Lewandowski, que, aliás, diga-se, é uma pessoa do bem, uma pessoa com boas intenções e com uma formação jurídica sólida, e tem o assessoramento de uma pessoa que eu conheço, que é o Mário Sarrubo, que foi chefe do Ministério Público aqui em São Paulo e sempre foi muito correto, de promover a união, a integração de todas as polícias, porque não faz sentido a Polícia Federal ter uma ação, a Polícia Militar dos 27 estados ou 26 estados e mais o Distrito Federal, outra, a Polícia Civil dos 26 estados e do Distrito Federal, outra, e mais as guardas metropolitanas, cada um tomando a sua atitude, o seu destino, o seu rumo. É um desperdício de tempo e de dinheiro. A ação integrada permitiria, por exemplo, no caso das drogas, e você tem toda a razão, uma ação mais coordenada nas fronteiras brasileiras. Por onde entram as armas irregulares aqui? Por onde entram as drogas? Atravessando fronteira, ou aérea, ou a fronteira seca, ou a fronteira molhada, chamada os rios e os limites hidrográficos do país. Por aí que entra. Então, isso exigiria um esforço maior de tecnologia, de monitoramento e de policiamento. E essas ações poderiam ser feitas junto com as polícias militares dos estados fronteiriços em fronteiras, vamos dizer, vulneráveis do Brasil. Já seria uma iniciativa altamente positiva. A outra seria aceitar o apoio de governos que poderiam investir apoiando essas iniciativas. O governo americano, os governos da União Europeia, o próprio governo. Hoje a situação de Israel não permitiria uma ação desse tipo, mas pelo menos a União Europeia e os Estados Unidos da América financiariam programas tecnológicos para melhorar o controle de fronteiras no Brasil. Isso já seria uma ajuda importante. Financiariam programas de treinamento de policiais brasileiros na Inglaterra, nos Estados Unidos, a custo zero para o Brasil. Eu sei porque nós fizemos isso em pequena escala, mas fizemos no governo de São Paulo com a Polícia Militar. São algumas medidas, não são as únicas, mas que seriam contributivas para a melhoria da qualidade da segurança pública no país. Langani. Governador, ainda no tema segurança pública e a Cracolândia, o que fazer com a Cracolândia? O senhor é a favor da internação compulsória ou isso teria resistências de setores do judiciário? Gani, a minha resposta certamente vai descontentar algumas pessoas. Eu sou plenamente a favor da internação compulsória. A internação compulsória, ela não é um ato agressivo, é um ato de compreensão, é uma atitude a favor da vida, não é contra o cidadão. Há uma interpretação equivocada, e peço desculpas aqui aos que têm uma visão diferente da minha, mas uma pessoa que não tem o controle, o seu próprio controle, e consome drogas 24 horas por dia, seja qual for a droga, como é que ela pode ter a opção de se tratar se ela não tem nenhum momento de clarividência, de equilíbrio emocional, de equilíbrio mental? Ela está possuída pela droga, dominada pela droga. Ela precisa ser internada, tratada com carinho, com atenção, com aquilo que a medicina mais moderna pode oferecer e também depois ser treinada, qualificada para que ela possa retornar, não para as ruas, mas sim com trabalho, com formação profissional, e retornar para suas famílias também. Mas a autoridade pública teria condição de fazer tudo isso dessa maneira como o senhor está colocando? A autoridade pública, o setor privado, o que você não pode é ser contra isso, na minha visão. Porque não é um ato de agressão. Você não pode dizer, se a pessoa quiser se drogar, ela se droga. Se ela quiser se matar, ela se mata. Bom, então não precisaria ter lei também, não há necessidade de ter lei. Se você faz o que quer, quando quer, como quer, existir lei para quê?
Mas uma pessoa dominada pela droga, ela precisa de tratamento. E esse tratamento, nessas circunstâncias, ele tem que ser compulsório. Compulsório, repito, não é você agredir, você não precisa machucar ninguém para fazer isso. Você deve orientar para que essas pessoas sejam tratadas em comunidades, evidentemente fora daquele núcleo. Você não vai querer fazer uma comunidade de tratamento no centro de São Paulo com a tentação tão próxima daqueles que convivem com as drogas. Mas em comunidades terapêuticas fora de São Paulo, no caso específico de São Paulo, e um cuidado também de segurança pública. Porque quem alimenta o consumo de droga na área da Cracolândia são os bandidos. Não é aquele que consome, é aquele que trafica, porque ele transforma aquele consumidor num agente distribuidor e multiplicador dele. E ele paga como? Paga com a droga. Então, é uma ação criminosa, um movimento criminoso. Poderia ser resolvido, mas aí você não pode ter nem visão ideológica, nem uma visão parcializada, impedindo que a medicina pudesse exercer de forma equilibrada e correta o atendimento a essas pessoas. Isso significa, Cine, o resgate à vida. O senhor não Você conseguiu não pode vencer essas estimular a barreiras que morte. o senhor disse existirem. Hein? O senhor não conseguiu vencer essas que o senhor considera barreiras para resolver esse problema. Não, você sabe que eu não tenho medo de falar a verdade. Não, claro que não. Como governador e também como prefeito de São Paulo, nós encontramos de parte do Ministério Público, uma resistência enorme em relação a isso. Parte. Eu não estou dizendo ao Ministério Público como um todo, mas parte, uma visão equivocada. Eu não quero ser condenatório a isso, mas é uma visão errada, uma visão equivocada. O Ministério Público sempre condenando o Poder Executivo nas prefeituras e no governo do Estado, no caso específico de São Paulo, por defenderem a medida compulsória da internação dessas pessoas para que pudessem ser tratadas e depois requalificadas para a vida, ou seja, a favor da vida e não da morte. Eu não consigo imaginar como você possa ser a favor de alguém sentenciar um cidadão, seja quem for, à morte. A pessoa tem que ter o direito a viver e é obrigação do Estado contribuir para que ela viva e não para que ela morra. Mas você acha que o assunto de alta complexidade, que é a Cracolândia, tem várias possíveis soluções? Eu falo pelo seguinte, eu entendo que você está falando da internação compulsória, mas eu entendo também que defende a política de redução de danos em determinados casos. E eu sinto que essa polarização, né, de ideias, né, só um caminho a seguir, talvez seja o grande problema sobre as soluções das questões do Brasil como um todo, né? Felipe, você está certo, não há só um caminho, mas esse é um caminho importante. Você não pode condenar um caminho por ele ser um dos caminhos, você pode adotá-lo. Assim como adotar outros caminhos também. A política de redução de danos pode ser exercida a pessoas que estão na faixa inicial. Então, vamos dizer, menos complexo a solução e talvez não exija a internação. Há o caminho da própria segurança pública para limitar e impedir que essas pessoas se tornem traficantes, pequenos traficantes. Há medidas também de compaixão urbana para permitir que essas pessoas não vivam nas ruas, para que tenham acesso à moradia, ao banho, ao alimento, à roupa, ao treinamento, à formação profissional, para que possam ser resgatadas para a vida. Uma pessoa que consome drogas constantemente, ela é repelida pela família. A família não quer essa pessoa dentro de casa porque teme que ela possa contaminar os demais familiares. Então, é uma pessoa proscrita, uma pessoa abandonada. É dever do Estado, é obrigação do Estado acolher essa pessoa e não deixar que ela tome a sua decisão diante de uma circunstância onde ela não tem capacidade de tomar a sua decisão.